Boa noite, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo às segundas-feiras do livro A Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele se encontrava encarnado, isto é, entre nós, não é? Em sua época, claro. Continuamos o estudo do capítulo 1. Os capítulos desta obra são tanto quanto grandes, cujo título é Existe no Homem um Princípio Espiritual? E nós estamos partindo para o encerramento. É provável que hoje ainda não encerremos o tópico demonstração racional e de autoridade da existência da alma. A demonstração racional, Bezerra de Menezes colocou, vem colocando, bem como as questões de autoridade, o que diversas personalidades e os mais diversos pensadores falaram a respeito. Continuemos então o nosso estudo conforme nós estamos a fazer, né, no decorrer de diversas semanas. Um dos mais notáveis, Littré, aqui Bezerra de Menezes está falando sobre a questão ainda da filosofia positivista. Dedicou toda a vida à sustentação da doutrina do mestre, Auguste Comte, guardando restrita neutralidade nominal entre o materialismo e o espiritualismo. Nominal, dissemos, porque se ele admite o elemento material, só aceita para a coordenação da ciência aquilo que dá os sentidos pela experiência, o que nós falamos semana passada a respeito das questões do empirismo, né? Que Francis Bacon colocou e que Auguste Comte veio a ressuscitar, conforme Bezerra de Menezes coloca, de que os conhecimentos seriam apreendidos pelos sentidos, por aquilo que somos capazes de observar e aquilo que iremos, claro, não é? Experimentar. O universo contém um número infinito de seres, mas para o positivista ele não compreende senão os que se revelam pela experiência material. É um modo singular de fazer ciência. Robinet escreveu: o caráter essencial da mentalidade positivista é afastar toda a imaginação na explicação das coisas e não proceder senão por meio de provas reais e por observação. É limitar-se a observar relações naturais a fim de prevê-las, para modificá-las em nossa vantagem, quando for possível, ou suportá-las, quando não for possível, modificá-las. Sendo assim, jamais o positivismo, agora é Bezerra de Menezes falando, sendo assim, jamais o positivismo constituirá uma ciência, visto que não inquire senão das relações entre fenômenos sem cogitar de suas causas. Nem mesmo constituirá um sistema, um método científico, desde que despreza as relações de causa para efeito. Nunca passará de um registro de fatos verificados sem classificação nem dedução. É mais um meio de restringir que de ampliar o conhecimento da verdade. O próprio Littré recomenda a absoluta abstenção de toda questão relativa à essência das coisas, exprimindo-se assim: não conhecendo nem a origem nem o fim das coisas, o positivismo não tem razão para negar nem para afirmar
que existe alguma coisa além dessa origem e desse fim. E pois o positivista não pode cogitar de problemas que escapam à ação de seu método. É interessante que o Émile Littré, ele em vida, ele começou na carreira acadêmica apaixonado pela medicina, foi fazer medicina, porém o seu pai, que custeava seus estudos, veio a morrer, e naqueles tempos não havia aposentadoria, não havia possibilidade de uma viúva ter uma pensão. E os recursos financeiros, claro, se acabaram em algum momento, mesmo com as economias que o pai possa possivelmente ter guardado para alguma ocasião. E ao ver que sua mãe, e ele estavam em dificuldade, ele então começa a trabalhar, entra também em carreira militar, se não estou enganado, se não me falha a memória, e ele vai se apaixonar, pelas letras, e vai em algum momento de sua vida nessa busca, filosófica, ele vai encontrar-se com Auguste Comte e vai adentrar a filosofia positivista. Ele dedica sua vida, sim, à sustentação da doutrina do mestre, porém disse que, próximo ao final de sua vida, Émile Littré, ele vai converter-se ao catolicismo, justamente porque ele não via possibilidades outras de explicação em relação às questões do espírito que não fossem metafísicas, e o positivismo não abarcava essa questão, porque tudo era sensório, tudo era a partir dos sentidos. O conhecimento vinha através dos sentidos e da experiência, especialmente da observação dos fatos. Buscava afastar toda e qualquer imaginação. Então, as questões teológicas, as questões metafísicas, como falamos semana passada, faziam com que aquilo fosse retirado, da estrutura da filosofia positivista. Isso não era um pensamento positivo, isso não era ciência. Logo, não sendo ciência, não tinha por que se permanecer com aquele tipo de conhecimento que não era um conhecimento empírico. Logo, não positivo, logo, não científico. Entretanto, Bezerra de Menezes vai colocar uma contra-argumentação muito justa quando fala que o positivismo jamais constituirá uma ciência, visto que não inquire senão das relações entre fenômenos. A observação do positivismo é a observação dos fenômenos, do que acontece aqui e agora. Mas quais as causas? Causas que estejam para além dos fenômenos observados. Que um outro fenômeno não seja a explicação para aquilo. Qual a causa? Nós falamos semana passada de uma porta, de madeira em tempo de chuva, que incha. E aí vem a causa, foi a chuva. E aí vem a explicação. Mas a causa da chuva qual é? A chuva é a causa da porta estar inchada. E a causa da chuva é qual? E descobrindo-se que são descargas elétricas que se fazem nas nuvens, nós vamos ver a causa da chuva, mas quais as causas daquelas descargas elétricas? Enfim, nós vamos percorrer eventos de fenômenos e fenômenos por trás de fenômenos, sendo todos eles efeitos de uma causa que Bezerra de Menezes quer chegar aí, provavelmente, penso, a teoria do móvel primeiro, onde Aristóteles, o filósofo, ele vai colocar o móvel primeiro
como a ação, né, primeira do pensamento divino. E o motor imóvel, né? Assim que ele considerava Deus, o motor imóvel. Tomás de Aquino vai, séculos e séculos depois, colocar essa teoria como uma das provas cosmológicas, né, da existência de Deus. E isso que Bezerra de Menezes fala vem também trazendo para os dias atuais, né, quando Bezerra diz: nem mesmo constituirá um sistema, um método científico, desde que despreza as relações de causa para efeito. Nunca passará de um registro de fatos verificados, sem classificação nem dedução. Desde o momento em que o positivismo considera o funcionamento da sociedade como um organismo vivo, onde não se pode ter, né, um órgão, uma instituição que esteja doente, então prejudicará aquela sociedade. Só que isso não se sustenta, e hoje nos estudos da sociologia se vê, isso não se sustenta porque justamente o fato de esta ou aquela instituição estarem adoecidas não significa que outras partes da sociedade não funcionem tão bem. Nós, por exemplo, podemos ver que aí na instituição educação sempre se fala que a educação está com péssima qualidade e tal e tal. Realmente, né, nós que estudamos, né, essa parte da educação, temos formação superior nesta área, nós vemos também, né, nesta área, nós vemos que há a possibilidade de uma coceirinha aqui, não é piolho não, né? Há a possibilidade de nós termos diversas desestruturas na educação. Entretanto, quando surgem determinadas Olimpíadas de Matemática, Português, nós vemos que instituições, né, alunos de instituições públicas, de escolas públicas, onde a educação está completamente desqualificada, né, está sem qualidade mesmo, esses alunos muitas vezes vencem. E se vê que em determinadas instituições, em determinados aspectos, aquela doença geral não atingiu. E aquele pedaço, às vezes, de uma instituição que está com má qualidade, mas há um pedaço, há uma sala de aula ali que está funcionando bem, que não foi afetada. Então, assim, não quer dizer que uma peça realmente defeituosa venha a estar totalmente defeituosa ou que ela venha a deteriorar toda a estrutura de uma sociedade, até porque não se tem como verificar de uma forma biológica, né, como Auguste Comte gostaria, a sociedade quando nós somos indivíduos. Essa, inclusive, foi a crítica de Sartre a Marx no livro Questões de Método. O filósofo existencialista, né, Jean-Paul Sartre, ele faz crítica a Karl Marx justamente porque Marx fala do homem dentro de um processo de materialismo histórico, usando aquela clássica frase do Marx, né, a luta, né, da sociedade sendo uma luta de classes, né? Mais ou menos isso, não me lembro tão bem da frase, né? A luta, a história do homem, né, vem sendo durante todo o decorrer dos séculos a história da luta de classes. Mas será que isso, né, essa afirmação, ela é totalmente verídica, ela é totalmente verdadeira? Existe a luta de classes realmente, mas será que dentro desse aspecto não existe aí um homem, não existe um ser com sua subjetividade? Não é? Que isso é o que Sartre fala em relação a Marx e que nós podemos falar também em relação a Auguste Comte. Justamente essa subjetividade, que quer dizer o quê? O que é subjetividade? É o sujeito, é a construção histórica que nós fazemos de nós mesmos.
é a construção de nós, seres humanos, enquanto sujeitos no mundo. Quando a gente se constrói assim, nós estamos vivenciando a nossa história, e aí nós espíritas vamos ampliar isso. Nós estamos nos construindo enquanto homens e mulheres no mundo, promovendo o nosso progredir espiritual diante dos processos de diferenças que este mundo proporciona. Então nós vemos que até por este tipo de pensamento, o que eu falei no sábado, na live do estudo do livro Missionário da Luz, essa disputa esquerda-direita ela já está ultrapassada, é um anacronismo, é uma coisa que já não está mais sendo algo da vivência histórica contemporânea. Nós estamos em outro momento, né? E aí eu cito de novo num vídeo que eu gravei no ano passado, né? Coronavírus, lá no meu canal do YouTube, Coronavírus, debates políticos da direita em relação à esquerda, da esquerda em relação à direita, onde eu esclareço qual o sistema econômico da China, as questões, né, da teoria comunista, socialista, as questões do liberalismo, e também se isso, né, o liberalismo, se o comunismo, o socialismo realmente seria uma solução para o mundo. Porque imagine, se nós olharmos uma sociedade em uma estrutura biológica, nós teremos que ter a sociedade organizada de uma forma uniforme, sem haver muita disparidade, né? Cada instituição funcionando daquela maneira e não realizando maiores transformações, está naquele funcionamento. Se nós olharmos de uma forma biológica a sociedade, vamos num raciocínio muito simples, ver assim, o fígado é aquele órgão que se regenera, mas ele mantém aquelas mesmas funções, né? Já os rins não se regeneram, então eles mantêm eles mantêm a função de filtrar, não é? O sal, o líquido, e assim faziam uma desintoxicação, colocar para fora as impurezas no organismo. Isso, olhado biologicamente, fisiologicamente, o nosso corpo, nós vamos, durante o estudo da biologia, nós vamos ver que assim vem sendo o funcionamento de corpos dos animais e também dos nossos corpos. Agora, uma sociedade, as instituições vão variando, vão modificando-se no decorrer do seu exercício, do seu funcionamento. Não ficam mantendo a mesma estrutura, elas vão mudando o seu ritmo. E isso pode gerar momentaneamente um aparente desequilíbrio e, por outro lado, gerar justamente um avanço. Então, quando nós temos, por exemplo, neste momento em que há a pandemia, nós citamos a educação, vamos lá, continuarmos nas instituições de educação. Nós estamos em um momento onde nós temos educação à distância, já se tinha. E com a pandemia isso ficou em todos os locais. E aí nós vamos ver, nossa, instituições particulares conseguem suprir esse processo. Instituições de ensino público têm toda uma deficiência de alunos que não têm recursos, que a sua internet é muito fraca ou ela é forte, a internet, né? O sinal, mas se torna frágil porque são muitos familiares em um mesmo ambiente usando. Então, para se assistir vídeos, para se assistir às aulas, há uma dificuldade. Isso é um processo em que nós podemos ver assim, há aí aspectos doentios em relação
as questões de amparo a essa instituição. E é preciso se ver modos de se consertar isso. E vai se buscando, né? Governos estaduais, federais, às vezes em escolas, instituições públicas, dando determinados chips para que aqueles alunos tenham, né, o acesso à internet, e são sinais relativamente bons. Tudo isso vai ocorrendo. E aí nós vemos a mudança a acontecer, uma nova estrutura a se fazer. Mas essa nova estrutura não quer dizer que aquela doença das questões da dificuldade do acesso à internet se fez presente por conta da pandemia. Não, isso já havia. A questão é que isso foi mostrado de uma forma que aí sim se vem a buscar por pressão, né, da própria comunidade escolar, né, que vem a dizer que é preciso haver recursos maiores. Por que eu estou falando tudo isso em um estudo de um livro espírita? Porque nós estamos tratando do positivismo, que olha a sociedade como um ser biológico e não vê o ser humano em sua subjetividade, em sua construção de sujeito na história. E aí as críticas de Sartre a Karl Marx, no livro Questões de Método, né, que Sartre faz as críticas, quando Marx chama o homem de homo economicus, apenas ele fala dessa subjetividade porque aquelas crianças que estão vivenciando esse processo de dificuldade nessas comunidades escolares, né, mais periféricas, nós e públicas, né, que geralmente são mais periféricas, se nós perguntarmos aos pais, né, aquelas crianças, os seus desejos, nós vamos ver disparidades. E aí pode-se falar, mas Léo, há desejos que são universais, né? Do tipo, eu quero uma casa própria, boa condição para me vestir, boa condição para me alimentar, boa condição para que eu possa sair com segurança, boa condição para que eu possa ter um lazer, né? Agora, isso são condições universais, mas que não são um desejo que vai ser realizado por um sistema socialista, exclusivamente. Vai ser realizado em qualquer sistema. E aí pode falar, não, mas o capitalismo não vai ser realizado. Depende, às vezes há aquela pessoa que se sacrifica, trabalha uma vida inteira e compra a sua casa e ali, dentro das suas possibilidades, ela tem a sua alimentação, faz seu momento de lazer e realiza outras atividades. Numa comunidade, digamos aí, né, socialista, já que o conto foi herdeiro aí do Saint-Simon, que falamos semana passada é um socialista, vai se ter isso, mas aquilo não será daquela pessoa como propriedade, é uma propriedade que é do Estado. Né? Então ela vai ter sim essa possibilidade, mas ela não necessariamente vai ter toda a estrutura de poder adquirir mais ou de não querer determinada coisa, porque aquilo ali é o que se tem. Estou falando de uma sociedade, né, socialista no seu sentido radical. E essa foi a crítica que Sartre fez a Marx. Justamente. Boa noite, Eliette. Deus nos abençoe. Porque esse tipo de sociedade não corresponderia aos desejos íntimos de cada ser. Então não há assim uma satisfação plena em se ter, né, uma sociedade única e exclusivamente socialista e nem de se ter uma sociedade única e exclusivamente capitalista.
nós temos de vivenciarmos, né, esta estrutura, como o filósofo Immanuel Kant colocou, de nós termos uma estrutura onde nós temos a liberdade, onde nós temos a possibilidade de crescer, de mudarmos, não é? De emprego, de promovermos, de trabalharmos como autônomos e termos possibilidade de crescimento aí também. E assim nós nos educarmos diante das possibilidades que se tem. Mas para isso nós precisamos renunciar a questões que o Kant fala, né? Nós vamos renunciar às questões de nossa natureza, no sentido de que se alguém fez mal a um dos nossos ou a nós, eu vou lá e vou agredir aquela pessoa. Não, nós renunciamos isso como? Porque há leis, né, que se fazem por homens, né, que estudam a legislação, fazem as leis, e nós, enquanto cidadãs, respeitamos a isso, e é a nossa renúncia. Nós não vamos fazer, nós vamos deixar com que a legislação coloque a ordem social. Então, se nós olharmos a sociedade como um organismo biológico, nós vamos criar dificuldades, porque nós vamos dizer que determinadas instituições estão sofrendo de uma deficiência, e se elas sofrem de uma deficiência, elas não podem fazer com que haja um movimento preciso para se manter uma ordem. Então é como se nós voltássemos àquela questão de determinadas tribos indígenas que pegavam aqueles que nasciam deficientes e jogavam fora, né? Realmente, literalmente, matavam, deixavam para morrer, ou deixavam à noite na floresta para que os animais selvagens, né, pudessem ali comer, ou jogavam no mar, afogavam aquela criança. Isso é dizer que uma pessoa que esteja numa deficiência, ela não vai ter um bom funcionamento na sociedade. E aí nós entramos com a questão de que essa sociedade evoluiu, essa sociedade, né, veio a crescer, pelo menos aqui no nosso país, na legislação, de que uma pessoa com deficiência ela está dentro dos processos de inclusão, ainda que na teoria seja lindo e na prática não funcione tão bem assim. Então nós vemos as dificuldades ocorrendo para que o positivismo, como diz Bezerra de Menezes, pudesse realmente se estabelecer como uma ciência, como uma metodologia científica sem deficiências. Pelo contrário, há deficiências diante dessas questões que eu aqui coloquei, há deficiências e não são poucas. Não por conta de ser o Augusto Conte herança de um visionário socialista. Não por isso, não é questão política que se está falando aqui, apesar de eu ter citado, né, questões políticas, mas para explicar, para deixar mais claras estas questões. Mas sim porque não se vai ao positivismo à causa. E aí a conclusão o próprio Bezerra de Menezes nos traz, que diz assim, pelo menos nesse trecho que estamos lendo, né? O próprio Littré recomenda absoluta abstenção de toda questão relativa à essência das coisas, exprimindo-se assim: não conhecendo nem a origem nem o fim das coisas, o positivismo não tem razão para negar nem para afirmar que existe alguma coisa além dessa origem e desse fim. E pois o positivista não pode cogitar de problemas que escapam à ação de seu método. Como que o positivista, uma pessoa com pensamento positivista, poderá, por exemplo, estar a criticar os processos de experimentação espírita
se esse processo foge à ação, não é, do método positivista. Porque por mais que se veja um espírito manifestando-se psicofonicamente ou psicograficamente por um médium, aquele positivista não tem os seus sentidos afetados pela visão dos espíritos, a não ser que sejam médiums, videntes. E aí, até que ponto vão colocar a tese de que há uma alucinação, de que há uma criação cerebral, de que há um impacto diante de uma criação do seu cérebro, diante do impacto de estar vivenciando tal tipo de reunião? Até que ponto se colocará isso? Então, assim, foge totalmente às questões positivistas o que se busca em relação ao campo metafísico, que é relativo a se buscar a essência das coisas. Não há essa possibilidade. Então, qual a essência do ser humano? Para o positivista, não se tem resposta para isso. Quando, no decorrer dos anos, nós vamos ver que as mais diversas ciências vêm trazendo explicações cada vez mais aprofundadas sobre o funcionamento do cérebro, mas que também trazem questionamentos sobre isso. Trazem questionamentos, por exemplo, de que quando há uma neuroimagem do cérebro, com determinadas localizações ali em cores, diante de determinadas atividades, e a outra parte está negra, não há colorido, mas não significa que aquelas partes que estão escuras, que estão na cor preta da imagem, não estejam em funcionamento. Pelo contrário, aquele fator que está negro é um fator positivo também, porque está em funcionamento. Aquela parte negra está funcionando, só não foi captada aquela imagem porque não eram as atividades proeminentes naquele momento. E com isso, nós vamos vir a pensar, peraí, se nós temos o cérebro que funciona como um todo, diante daquelas atividades, aquele colorido diz que é a maior atividade ali, olha só, a maior atividade naquela parte do cérebro, mas não que a parte negra esteja inativa, pelo contrário, ela está funcionando, só não tanto porque não está se exigindo que aquela parte do cérebro esteja funcionando com maior atividade naquele momento, diante de tal ou qual atividade, mas em outro momento, uma atividade diferente, aquela parte que está negra na imagem, ela vai tomar também aquelas cores que são para indicar, né, que está havendo mais atividade cerebral diante da realização deste ou daquele processo. E aí nos vem um pensamento. O que movimenta a ação do cérebro? O cérebro é causa e efeito de si mesmo? Isso o positivista não tem resposta. Por isso, se fala que, né, o Littré diz, né, não conhecendo nem a origem nem o fim das coisas, o positivismo não tem razão para negar nem para afirmar que existe alguma coisa além dessa origem e desse fim. Quer dizer, a origem das coisas, o positivismo não pode dizer qual é. Nem o fim das coisas, o positivismo pode dizer, né, o que é. Então, ele não pode dizer que existe algo além dessa origem e desse fim. E aí, do positivismo, como Bezerra de Menezes falou em outro momento que lemos, para se cair no materialismo, realmente é um passo no materialismo científico, no materialismo que só enxerga essa estrutura fisiológica, essa questão que os nossos sentidos apanham, que nós só podemos conhecer
desta forma. O positivismo não pode dizer disso. E assim como o positivismo não pode dizer disso, os sistemas políticos que citei, capitalismo, socialismo, também não podem falar sobre isso, porque não é essa questão que eles estudam, né? E nós, enquanto espíritos em progresso, precisamos estar refletindo, sim, sem fechar esses assuntos. Tudo que eu trouxe aqui não é uma opinião fechada de minha parte, é para que nós venhamos a refletir sobre essas questões. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite e muita paz. Que Deus, Senhor nosso, nos abençoe, nos envolva nas luzes espirituais de paz neste momento e que possamos ter uma noite de sono tranquila, onde venhamos a trabalhar e ou estudar junto aos benfeitores que nos assistem. Assim seja. Muita paz a todos.